O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai sentando. Coloque a mão sobre o teu coração. Peça neste momento que o Espírito Santo de Deus venha sobre você. Deseja neste momento a presença do Espírito Santo. Senhor, eu como sacerdote te peço, envia, Senhor, o teu Espírito dos quatro cantos do céu. Infunde, Senhor, em nossos corações os dons deste mesmo Espírito. Derrama, Senhor, o dom da sabedoria, da inteligência, da fortaleza. Derrama, Senhor. Derrama o teu Espírito para curar nossos corações, Jesus. Derrama o teu Espírito, Senhor, que nos liberta das obras das trevas. Derrama o teu Espírito, Senhor, que gera vida em nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem realizando milagres aqui, Senhor. Vem realizando curas sobrenaturais. Vem curando, Senhor, aquele que está enfermo. Vem, Espírito Santo, da mesma forma que tu viestes naquela sala do cenáculo. Senhor, derrama teu Espírito neste lugar e transforma a face da terra. Derrama o teu Espírito neste lugar, Jesus, e vem transformar nossos corações. Derrama teu Espírito neste lugar, Jesus, e transforma a nossa maneira de pensar, de agir. Espírito de Deus, vem nos santificar neste momento. Espírito de Deus, vem agindo em nosso coração neste momento. Não posso mais conter em mim esse desejo de ti, está crescendo mais. Não posso mais fingir que não vi. Há um incômodo em mim que não me deixa em paz. Esse desejo de ti está crescendo mais. Não posso mais fingir que não vi. Ao encontro
incômodo em mim que não me deixa em paz. Vem e traz pra fora tudo que há um tempo arde em mim, o amor que eu conheci. Vem, me transforma e me impulsiona a transformar o mundo a partir de mim. O teu Espírito me tira do conforto e me revela a tua vontade, boa, perfeita, agradável. A tua obra em mim, a tua obra em mim será conhecida. A tua mão que faz nova criatura. Já não sou quem eu era, eu sou novo em ti, novo em ti. Primeiro dom, o primeiro dom, meu coração entrega de amor. Tudo que sou pela renovação do meu interior. Primeiro dom, meu coração entrega de amor. Tudo que sou pela renovação do meu interior. Solta a tua voz, vai. Primeiro dom, meu coração entrega de amor. Tudo que sou pela renovação do meu interior. Pode ser mais forte, vai. Primeiro dom, meu coração entrega de amor. Tudo que sou pela renovação do meu interior. O teu Espírito me tira do conforto e me revela a tua vontade, boa, perfeita, agradável. Levanta a tua mão e canta junto. A tua obra em mim, a tua obra em mim será conhecida. A tua mão que faz nova criatura. Já não sou quem eu era, eu sou novo em ti, novo em ti, novo em ti, novo em ti, novo em ti. É o Espírito Santo de Deus, irmãos, que gera em nós esta renovação espiritual, que gera em nós essa transformação. Veja, do capítulo 13 de São João até o capítulo 15, Jesus por diversas vezes, ele disse o seguinte: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá. Sabe, essas passagens do capítulo 13 ao 15, Jesus está ali na última ceia e ele sabia que iria morrer, porque na verdade Jesus tinha o desejo de se entregar. Ele era o servo sofredor, é dele que o profeta Isaías falava. Ele veio para cumprir toda a justiça. Ele veio para executar tudo, para amar
amar, 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 amar até o ponto de dar tudo, de dar a vida. Só que nosso Senhor, o tanto que amou os discípulos, no capítulo 17, no que nós chamamos de São João, claro, no que nós chamamos de oração sacerdotal, Jesus começa a fazer uma oração dizendo: Pai, guarda-os em meu nome. Tu me destes e eu os guardei. Agora, Pai, eu vou para ti. E Jesus dizia: olha, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Sabe, a preocupação de Jesus neste último momento da sua vida, mesmo sabendo que iria ressuscitar, era que os seus discípulos eles tivessem uma direção de vida. E como é que Ele pode nos dar a direção de vida? Como é que Ele podia transformar aqueles homens cabeça dura? Ele só poderia fazer isso não por força humana. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Nós não mudamos por força humana. Nós só mudamos por graça divina. Se você almeja uma transformação para a tua vida, se você almeja a transformação de alguém da tua família, talvez teu esposo, tua esposa, teus filhos, entenda uma coisa: essa mudança não se dá pela força. Não se dá, porque se fosse pela força, com um pouco de ciência e um pouco de tratamento psicológico, o mundo inteiro teria mudado e nós não teríamos problema. É verdade ou não é, queridos? Sim ou não? Mesmo a técnica da psicologia, é claro, ela é eficaz, mas ela chega a um certo limite. Existem coisas que somente nós conseguimos mudar com a graça de Deus. O que está aqui dentro só muda com a graça de Deus. Então naquele momento, quando Jesus falava: olha, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha, Ele queria o quê? Que o Espírito dele, o Espírito de Jesus, pudesse guiar a sua igreja nascente, pudesse conduzir a sua igreja nascente, que eles tivessem a força, o influxo do Espírito. Gente, é tão misterioso a forma com que o Espírito Santo guia a igreja. Olha a coisa mais linda do mundo. Nós tivemos um conclave. Os meios de comunicação falavam: vai ser um papa tailandês, vai ser um papa africano, vai ser o italiano lá, o mais cotado lá, vai ser o cardeal Parolin. Não foi nenhum daqueles que a mente humana imaginava, porque assim Deus vem para confundir o homem. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, porque nossa forma de pensar não é a forma de pensar de Deus. E aí o Senhor Deus levanta um americano para se tornar o primeiro papa americano da história. E um homem que chegou com um cajado, um homem que chegou com uma sabedoria, um homem que tem pregado, e as palavras que trazem fogo, potência. Um homem que tem direcionado a igreja, e a gente fica, sabe, de queixo caído por perceber que a igreja não é uma instituição humana, a igreja é uma instituição divina. Sabe, essa semana os jornais estamparam aí: o número de católicos no Brasil está caindo, e eu fiquei pensando em casa: e daí? Nós não estamos preocupados se o número de católicos está caindo, nós estamos preocupados se aqueles que estão na igreja católica estão se santificando. Nós até podemos ser menos, mas nós temos que ser santos, porque somente a nossa santidade vai converter este país. Somente a tua santidade vai converter esta nação, irmão. E para que a gente tenha santidade, nós precisamos da graça, da força do Espírito Santo. A igreja não é um projeto de poder nesta terra. Engraçado, parece que a mídia fica preocupada com isso, mas nós não estamos, porque nós não temos um projeto de poder. A única sede que a igreja tem é a mesma sede de Cristo. Tenho sede. Sede do quê? Sede de alma, sede de você, sede de transformar teu coração, sede de mudar a tua vida, sede de converter este mundo, sede de conhecer, de chegar àqueles que estão na tua família, sede de você, sede de te transformar. Essa é a sede da igreja. E aí Jesus, sabendo da nossa dureza de coração, Ele sabia que Ele precisava mandar o Espírito Santo.
Por quê? Porque os discípulos não compreenderam ainda toda a pregação de Jesus. O próprio Senhor disse: quando vier o Espírito da verdade, Ele vos ensinará toda a verdade. Repita comigo: quando vier o Espírito da verdade, Ele vos ensinará toda a verdade. Agora presta atenção que o padre vai dizer. Quando os discípulos escutaram Jesus falando que iria morrer, eles ficaram desconcertados. Eu vou descer. Dê um cutucão em quem está do seu lado. Diga: não durma que o padre é bravo. Presta atenção. Amado, quando Jesus falou que iria para o Pai, eles ficaram transtornados. O problema todo gerava na concepção de Messias que eles tinham. Os judeus daquele tempo e ainda hoje esperavam um Messias que fosse um general, um imperador político que viesse terminar, acabar com os problemas. O que acontecia naquele tempo? Roma tinha dominado Israel. Israel pagava tributos para Roma. Só que o tributo não saía do rei Herodes. O tributo saía do bolso dos trabalhadores. E cada vez eram maiores. Esse povo havia sofrido por décadas, por décadas mesmo assim. Acho que 400 anos sofreram com reis injustos. Querem ver uma coisa? Como que a gente se sente quando a gente vai num posto de saúde? Meu pai foi essa semana. E aí vai marcar uma consulta com um geriatra. E aí demora 4 meses para que essa consulta venha. Vai fazer um exame, igual pessoas que têm suspeita de câncer, 7 meses para fazer um exame de imagem. Como que a gente se sente? E aí vem o governo e coloca um IOF maior. Daí vem o governo dizendo que é o pai dos pobres. E cada vez imposto, 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 imposto. A gente tem um STF que é mais da injustiça do que da justiça, porque libera bandido e começa a perseguir pessoas. Hoje a gente não tem coragem de fazer uma crítica na rede social porque a gente tem medo do que a gente vai falar. É verdade ou não é, irmãos? Sabe, debaixo desta opressão que nós vivemos, era a opressão que o povo de Israel passava. Então o que eles esperavam? Alguém que viesse resolver o problema deles. Presta atenção como isso é verdade. Quando Tiago e João, eles vinham caminhando com Jesus, depois que Pedro fez a profissão de fé, quando ele disse para Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Traga para sua cabeça a imagem. Eles estavam no mar de Tiberíades e vinham caminhando de volta. Daí Pedro tinha falado: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: olha Pedro, tu não falastes por ti mesmo. Foi o Pai que falou. Aí vinham eles caminhando. E os dois começaram a falar para Jesus o seguinte: mestre, quando tu estiveres na tua glória, tu colocas um de nós à tua direita e o outro à tua esquerda. Gente, quem já caminhou com um político conhece essa história. O sujeito, quando ganha na eleição, é um monte de gente. Você não tem um lugarzinho para mim? Posso ser teu assessor? Posso fazer isso? Posso preparar o caminho para você passar? Você já viu foto de político como que é? Fica olhando vídeo de político. Fica um no meio com o microfone em volta. Aquele tanto apertando ali, eles se batendo porque querem sair na telinha, querem um holofote, sabe? Com os discípulos de Jesus, eles também pensavam assim. Depois os outros vinham atrás questionando quem deles era o maior. Por que essa concepção? Porque eles estavam preocupados com os problemas desta terra. Só que Jesus não veio simplesmente para resolver os problemas dessa terra. Ele disse: olha, problemas vocês sempre terão. Coragem, eu venci o mundo. O que Ele vem nos dar é a força para a gente resolver esses problemas. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Agora, presta atenção. Diante desses irmãos que tinham a cabeça dura,
Como é que eles seriam transformados? Jesus sabia que não seria por força, ele precisava enviar o Espírito Santo. Então Jesus subiu aos céus, tinha dado instrução para eles, e depois Maria Santíssima reuniu eles na sala do cenáculo, na mesma sala da última ceia. Estavam todos juntos ali num domingo, e o Evangelho diz: era dia de Pentecostes, a festa da colheita antiga, os primeiros frutos. Atos 2 vai falar o seguinte: de repente veio um vento muito forte, entrou no lugar onde eles estavam. Um estrondo aconteceu, e vieram sobre a cabeça de cada um deles como que línguas de fogo. Por que línguas de fogo? Quando Deus se revelou a Moisés a primeira vez, ele apareceu na sarça ardente, era fogo que não consumia aquela árvore. Ou seja, Deus se revela como fogo. Quando Moisés pergunta quem é, ele vai dizer: eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. O fogo que veio sobre a cabeça deles era para a gente entender que o Espírito Santo não é aquela pombinha. Tem gente que pega uma pombinha de madeira e fala: é o Espírito Santo. Não, é a imagem do Espírito Santo, porque o Espírito Santo mesmo a gente não vê. A gente simboliza o Espírito Santo porque no dia do batismo de Jesus apareceu uma pomba, e o evangelista disse que o Espírito Santo apareceu como pomba. Está entendendo? Sim ou não? Mas ele não é simplesmente uma pomba. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo tem que ser adorado como Pai e como Filho, porque é Deus da mesma forma. Ele quando vem, ele transforma. Ele quando vem, ele gera revolução. Ele vem, ele cura. Sabe, estavam todos e apareceram aquelas línguas de fogo. E aí preste atenção, o que o fogo faz? O que faz? E quando queima muito, o que acontece? Por exemplo, se colocar fogo aqui nesse papel, vai continuar papel? Vai virar o quê? Cinza, pó. O fogo tem o poder de transformar, o Espírito Santo de Deus transforma. O fogo também tem o poder de, quando você coloca ele numa superfície muito dura, por exemplo, uma superfície metal, quando você aquece o metal, o que ele vira? Líquido. Ele se transforma, fica liquefeito. Se ele tiver impureza diante do fogo, a impureza sai para fora e o metal se torna precioso. Eu não sei se você entende que o Espírito Santo de Deus veio sobre os apóstolos para transformar o coração deles e para purificar o coração das impurezas, para que eles se tornassem o melhor, para que eles fossem santos. Estão entendendo? Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre você, ele vem como fogo que queima o coração, que transforma o coração de pedra num coração de carne. Quando ele vem sobre você, ele vem para tirar as impurezas, para te dar a graça da santidade, para que você seja a imagem e a semelhança daquele que te criou, para que você seja santo como o nosso Deus é santo. E quando o Espírito Santo de Deus veio naquele dia, algo sobrenatural aconteceu com eles. Eles ficaram cheios de uma força sobrenatural. Eles saíram alegres. As pessoas diziam: eles estão bêbados. E aí Pedro teve que tomar a palavra e dizer: homens da Galileia, como é que esses homens estão bêbados se são 9 horas da manhã? Na verdade, eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Aqueles homens tristes já não existiam mais. Agora tinham homens mudados, transformados. Eles tinham coragem, mas só que mais que tudo, eles tinham uma cabeça transformada. Como é que a gente percebe que o Espírito Santo de Deus está agindo em nós? Quando ele começa a mudar a nossa forma de pensar. Amém, meu irmão? Se você está na igreja, você continua sendo o mesmo homem que pensava as coisas porcas do mundo, é porque o Espírito Santo de Deus ainda não está agindo em você. Porque quando ele vem, ele começa a nos dar um caminho novo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, tem lugar que a gente já não consegue mais frequentar. É verdade ou não é? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, existem situações de vida que a gente já não quer mais entrar. O Espírito Santo de Deus, dizia o Papa Leão ontem, ele vem para nos humanizar.
humanizar como Jesus foi humano. Ele vem para transformar o coração do homem, para deixar o homem mais dócil. E sabe qual é a maior ação do Espírito Santo? Fazer com que nós nos amemos, fazer com que nós sejamos mais unidos. Portanto, se você é cheio do Espírito Santo, na tua casa você vai ser sinal de unidade, porque Deus está presente dentro de você. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Quem quer estar cheio do Espírito Santo, diga eu bem forte. Mais forte, entusiasmo, Pentecostes. Mais uma vez, quem quer, diga eu. Amém. Como que eu posso fazer, Padre? Gente, um dia fui eu. Gente, pensem numa coisa sobrenatural, sobrenatural. Eu não sei se vai acontecer com todo mundo do mesmo jeito que aconteceu comigo. Mas um dia eu fui para um retiro e eu fui tomado por uma força sobrenatural. Eu era uma pessoa triste. E eu saí daquele retiro, me emociona. Eu saí com uma força dentro de mim que não era humana. Era uma coisa divina. E eu cheguei em casa e eu tinha vontade de amar a Deus. Vontade de rezar. Vontade de ler a palavra. E mais que tudo, eu tinha desejo de amar aqueles que eu já tinha desistido de amar. O Espírito Santo de Deus faz isso conosco. Ele começa a queimar. E quando ele vai queimando, ele vai transformando. Ele começa a modificar nosso coração. Outro dia com um amigo meu, ele dizia assim, voltou para a igreja há pouco tempo, ele dizia: Padre, eu não sei o que está acontecendo, agora eu tenho uma vontade de ler a Bíblia, eu tenho uma vontade de ver as coisas de Deus. E ele não entendia, e eu posso te dizer, eu entendo o que está acontecendo. É que ele está cheio do Espírito Santo. Se com você está acontecendo isso, você começou a vir na missa, a tua vida começou a transformar, você tem desejo de ser diferente, você tem coisas que estão te incomodando, talvez você não percebeu, talvez você não sentiu, mas o Espírito Santo de Deus está dentro de você, gerando uma vida nova dentro do teu coração. Sabe, o Espírito Santo veio para transformar a mente dos discípulos, e ele veio para guiar a igreja, para que a igreja continue a ser o corpo místico e santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se você quer ter essa graça, como nós podemos alcançar? Presta atenção, Papa Bento XVI dizia: a missa não é simplesmente um rito. A missa é um encontro com uma pessoa, é um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus que derramou o Espírito Santo sobre os discípulos. A palavra de Deus vai dizer, é Ele quem derrama o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 1:8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis as minhas testemunhas. Vamos repetir esse versículo. Mas descerá sobre vós. Coragem, né, gente? Vamos de novo. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará forças, e sereis minhas testemunhas. Faz assim com o dedinho, aponta para quem está do lado aí, diga: mas descerá sobre ti o Espírito Santo e vos dará força. Diga para ele: aguenta firme, não espana não. E você vai ser testemunha de Jesus. Amém? Se o Espírito Santo vier e agir em você, Ele vai te dar força. Eu não sei como é que você está. Talvez está com dívida, está triste, está com problema na família. A tua força não é de homem, a tua força não é de ninguém desta terra. A tua força é do Espírito Santo de Deus. É Ele que virá sobre ti, é Ele que te fortalecerá, é Ele que vai te dar coragem para você perseverar. É o Espírito Santo de Deus.
E mais que isso, o que acontece com aqueles que recebem o Espírito? Se tornam o quê? Testemunhas. Testemunha é alguém que viu algo acontecer, é verdade ou não é? Sabe, alguém que testemunha o que Deus fez com você, o que Deus está fazendo com você, Ele vai colocar um incômodo para que você possa testemunhar para os outros as graças que Ele está realizando em tua vida. Então, como isso se dá, Padre? Na hora que você comungar, você vai comungar o corpo de Cristo e você vai pedir para Ele: Senhor, me incendeia com a graça do Espírito. Consome meu coração, Jesus, como um dia o fogo consumiu, como um dia o fogo tocou na sarça. Enche-me. E com teu coração cheio, pode ter certeza que você será uma nova criatura. Que aquilo que é velho vai passar e você vai viver o novo de Deus. Uma nova história na tua vida. Quem crê pode dar uma salva de palmas ao Senhor bem forte.